Bem-vindo ao canal Beer Diver, canal voltado para o cervejeiro amador e o cervejeiro iniciante. Vou produzir minha versão Hop Pilsen. Eu vou utilizar 7 kg de malte Pilsen, 300 gramas do malte Munique, 200 gramas do malte Cara Pilsen, vou utilizar 30 gramas do lúpulo Chinook e 10 gramas do lúpulo Saaz. Vou utilizar levedura da BF16, vou hidratar essa levedura e vou colher o mosto para fazer um start de 1,5 litro, ok? E eu vou produzir 40 litros dessa cerveja. Vamos dar nossa abraçagem. Temperatura chegou a 70 graus, vamos desligar o fogo e adicionar os grãos. Eu tenho 30 litros d'água na mostura e lembrando que eu adicionei a minha vitamina C, mesmo usando água do filtro. E a água tem que ser totalmente sem cloro, ok? E aqui, depois de colocar os grãos, você mexe para tirar todas aquelas pelotas que fica para diluir na panela e vamos deixar em repouso por 60 minutos, com o fogo desligado e sem fazer recirculação, é lógico. Faltando 10 minutos para o final do repouso, eu dou início à fervura da minha água de lavagem, exatamente, e vou transferir a minha mostura para a minha panela de fervura. E depois vou fazer a lavagem dos grãos. Bem, cheguei ao final do repouso, agora eu já tenho aqui separado o que eu vou usar na sobra dos meus grãos para acrescentar e vou fazer a transferência exatamente. Vou transferir para minha panela de fervura e vou usar água para lavar os grãos. Olha como clarificou essa cerveja, ficou muito boa. Então, vamos dar sequência. Bem, já transferi para minha panela de fervura, agora aqui eu vou fazer a lavagem dos grãos. Bem, eu pretendo tirar aqui uns 20 a 25 litros nessa lavagem dos grãos para completar minha panela de fervura. Transferência feita, consegui extrair aqui, chegou a 45 litros e agora dá início à fervura. Enquanto isso, eu já tenho uma água aquecendo para 78 graus para eu dar início ao reaproveitamento do meu malte. E assim que fica o bagaço que sobra, eu vou acrescentando o que eu tenho. Eu jogo flacão de milho, tenho 1 kg de flacão de milho, jogo sobras de um malte caramelo que eu tenho, um malte Cara Pilsen, o que eu tiver aqui que é antigo eu jogo, faço o reaproveitamento. No final vai dar cerveja do mesmo jeito e você vai se surpreender com a mistura que você faz, mas é incrível. Só para lembrar, isso é opcional, fica a critério de cada um. Tá ok? Eu faço o reaproveitamento porque eu já estou na mão na massa, eu já estou fazendo minha cerveja e depois no final vou ter que lavar tudo do mesmo jeito. Então não custa nada e eu já faço o reaproveitamento. Então lembrando, isso é opcional e fica a critério de cada um. Agora eu vou dar início à hidratação da minha levedura e só se use água filtrada. Eu costumo ferver antes e só coloco minha levedura com a temperatura que tiver entre 20 a 22 graus, ou até mesmo temperatura ambiente, ok? E aqui já preparei a garrafa com álcool 70 para poder colocar o mosto para fazer o start. Iniciou a fervura, vamos adicionar 20 gramas do nosso lúpulo Chinook. Em sequência, você marca 30 minutos para botar a segunda sequência do lúpulo, ok? Olha aí, vamos ficar atento, porque isso aqui transborda e faz uma sujeira danada. Então, muita atenção, ok? Passou 30 minutos, vamos adicionar os 10 gramas do lúpulo Chinook. Agora vamos marcar 30 minutos para o final da fervura, que é um total de 60 minutos. Agora chegamos ao final da nossa fervura, vamos adicionar as últimas 10 gramas do lúpulo Saaz. Eu queria botar mais Chinook, mas eu não tinha. Bem, final dos 60 minutos, vamos desligar o fogo e eu vou deixar esfriando naturalmente de um dia para o outro. E marcando a minha OG, ela está dando 1054, ok? Bem, agora aqui eu estou no meu reaproveitamento, indo para a fervura. Tendo início a fervura, eu vou adicionar aqui mais 10 gramas do lúpulo Saaz. Bem, quando esfriou, eu tirei 1,5 litro do mosto para botar no meu start para fazer a multiplicação da minha levedura. Infelizmente eu perdi o vídeo quando fiz essa parte, mas eu tenho aqui 1,5 litro e ficou 12 horas aqui no start, ok? Bem, agora ali eu estou fazendo a transferência para o meu galão fermentador e eu vou voltar com ele para a geladeira
ou para minha freezer, que eu quero que a temperatura fique abaixo dos 18 graus. E assim eu vou adicionar minha levedura, vai facilitar bastante, ok? Porque ela vai fermentar na temperatura entre 16 e 18 graus. Bem, lembrando que o tube não pode ir para o balde fermentador, mas você pode utilizar ele no reaproveitamento na hora da fervura. Bem, 24 horas de start, a temperatura foi para baixo dos 20 graus, está em torno de 18, e eu vou acrescentar a minha levedura e também vou deixar uns 200 ml para colocar aqui, que eu estou transferindo do meu reaproveitamento. Total eu tenho aqui 37 litros. Então aí, e eu vou deixar sobrar 200 ml para colocar no meu outro fermentador. E não esquecendo que eu estou deixando 200 ml para botar no meu reaproveitamento, no outro galão fermentador. E a temperatura de fermentação vai ficar 7 dias 16, 1 dia 18, 1 dia 20 e 5 dias maturando entre 0 e 3 graus. A minha FG deu 1011. Agora eu vou fazer a transferência para poder aplicar gelatina e fazer clarificação, tanto na principal como na de reaproveitamento. Lembrando, isso é opcional. Eu gosto muito de fazer dessa forma, mas fica a critério de cada um. Bem, aqui está a levedura e eu vou reaproveitar essa levedura. Então vamos à clarificação. Bem, eu vou usar 500 ml de água com temperatura entre 60 e 70 graus, que eu vou dividir 300 ml para o principal e 200 ml para o reaproveitamento, até a água ficar translúcida, ok? Eu estou usando gelatina incolor, não se esqueça disso, tá? E a temperatura vai ficar de 2 a 4 dias, fica a critério também, entre temperatura de 2 a 0 graus. Mas eu não tenho pressa, eu vou deixar no mínimo de 10 a 15 dias. Há muito tempo sem fazer invase, então todos os meus equipamentos estão esterilizados com álcool 70 e eu deixo eles borcados, virado ao contrário. Bem, aqui eu costumo usar esses pacotinhos de açúcar, porque já vem na medida certa. Quando eu não tenho, eu peso e vou fracionando, ok? Eu faço a mesma coisa com as tampinhas, deixo com álcool 70. Bem, as garrafas é dessa forma. Eu lavo e deixo elas virar ao contrário, evita a contaminação. E dessa forma que eu faço, eu coloco álcool 70 dentro da garrafa e vou sacudindo. Todas elas eu faço dessa forma, passo uma para outra. Depois, com o tempo, eu fui adquirindo meus equipamentos para poder facilitar e esguichar por dentro. Eu usava muito isso aqui, né? Então, com o tempo, você vai melhorando. É só colocar álcool, conforme você pressiona, ele vai esguichando dentro da garrafa. É muito útil também. E assim eu vou repetindo o processo com todas as garrafas e todo o meu equipamento que eu vou fazer o invase da cerveja. Tanto de barris, quanto a garrafa, quanto o post-mix. É dessa forma que eu faço. E sempre que eu vou fazer o invase, eu transferir para o meu post-mix ou para o meu barril, eu sempre tiro uma quantidade antes, porque sempre fica resíduo da lama, da levedura ali na torneirinha. E sempre lembrando que temos que deixar o espaço na garrafa, o headspace, ok? E aqui eu vou colocar 5 gramas de açúcar para cada garrafa de 600 ml. E assim eu vou fazer com todas as garrafas, o processo é o mesmo. E essa garrafa eu costumo, todas elas quando eu faço, eu deixo ela no mínimo 10 dias para ficar pronta para o consumo. Um local fresco, longe de claridade da luz, ok? E assim é o que eu faço. E eu não tenho pressa para consumir essas garrafas. E a garrafinha de long neck, eu costumo botar 2,5 gramas. Ela ficou super clarificada, ficou perfeita. Ficou muito linda essa cerveja. E eu boto nessas pequenininhas, que são as primeiras que eu faço a degustação. E agora eu vou fazer a transferência para minhas garrafas PETs aqui para fazer a carbonatação. Essa é a Hop Pilsen, é a principal. E logo em seguida eu vou fazer a transferência do reaproveitamento, exatamente. Aqui ó, eu já tenho a minha principal e agora essa é minha de reaproveitamento. É que eu costumo tomar durante a semana e a principal uso em eventos e uso para fim de semana. Ficou também um espetáculo essa cerveja. Agora eu vou mostrar como eu faço a carbonatação. Tá aqui já transferido. Eu tenho também o meu headspace, deixei 1 litro de espaço e eu vou colocar 3 vezes o CO2 e vou injetar. Vou colocar e vou purgar, vou colocar e vou purgar. Vou repetir esse processo 3 vezes.
Após o processo, eu vou começar a adicionar o CO2 e vou agitar o meu recipiente. Isso mesmo, isso ajuda e facilita bastante para que o gás penetre na cerveja. E vou repetir esse processo de 3 a 4 vezes, até estabilizar a pressão que eu estou colocando, de 1,5 bar. Quando a pressão estabilizar na garrafa, pronto, eu vou levar ela para a geladeira e vou deixar. Geralmente eu gosto de consumir com 24 horas, mas quanto mais tempo você deixar, melhor. E aqui está a minha produção, exatamente. Então aqui está a minha Hop Pilsen, a minha principal. Eu tenho 2 de 9, 1 de 5 litros, essas 4 de 600, também tem mais 2 de 600. Essa é a minha degustação, eu uso sempre uma long neck de 300 ml, clarificação perfeita. Essa aqui é a segunda remessa que eu encho, que já estou bebendo. Não é a primeira, 1,5 litro, já é a segunda de 1,5 litro. Então essa é a minha Hop Pilsen, a principal, ok? Acho que aqui, se eu não me engano, o total foi 30 litros, 29,9, fora as perdas dos galões e fora da panela também, as perdas que temos. E aqui é a minha do reaproveitamento, exatamente, eu tenho 9 litros daqui do minha reaproveitamento. A única coisa que eu não fiz no reaproveitamento foi aproveitar o trube da minha principal, que eu fiquei com as minhas panelas ocupadas, deixando de um dia para o outro. Então tá aí, pessoal, eu tenho aqui em média 40 litros de cerveja. Eu faço porque eu gosto, de hobby e de terapia. Para mim é um hobby muito satisfatório e prazeroso, e é muito gostoso fazer cerveja. Então tá aí, fica a critério de cada um adquirir esse hobby. É muito bom, uma terapia muito gostosa, vale a pena. Bem, pessoal, essa cerveja eu deixei ela 15 dias na clarificação com gelatina, porque eu acabei de ver que eu não tinha pressa, então eu deixei ela em temperatura entre 0 e 3 graus, ok? E a cor dela é bem clarinha mesmo. É porque devido à iluminação que eu tenho aqui, dá um tom, parece que ela está chegando para um âmbar. Mas a cerveja está muito linda e muito bem clarificada. Está com um maltado bem presente, uma bem aromática. Esse lúpulo Chinook é muito gostoso, muito saboroso mesmo. Apesar de eu não ter colocado a quantidade, uma Hop Pilsen, que é uma cerveja que é bem chegada no lúpulo. Mas era o que eu tinha no momento. Mas está ótima, muito saborosa e muito gostosa. Vale a pena fazer essa cerveja. E ela está com 5,5 de ABV. Tá muito gostosa essa cerveja, cara. Eu estou sendo suspeito em falar porque eu fiquei impressionado também com essa cerveja. E no final, aqui eu acabei esquecendo da cerveja do reaproveitamento. Eu estava esquecendo dela. Então, vamos degustar a do reaproveitamento, o que sobrou dela. Como eu digo, eu venho provando essa cerveja durante a semana, vendo futebol, vendo um show, escutando uma música, e fim de semana eu degusto minha principal. Essa cerveja aqui, a reaproveitamento, está com 3,5% de ABV. A única diferença dela para a principal em ABV, e também porque eu não usei o trube da principal nela, porque as duas panelas estavam ocupadas. Eu usei aqui o lúpulo Saaz. E está muito convidativa, muito suave, uma cerveja bem refrescante, bem suave e gostosa. Então tá aí, como eu sempre digo, eu não estou aqui para discutir e nem debater com ninguém. Estou aqui apenas para fazer a cerveja e tentar ajudar aqueles que querem começar de maneira fácil, prático e simples, sem enrolação. Tá aí. Vale a pena fazer cerveja, é muito gostoso e para mim é uma terapia. E lendo mais, não tem como degustar uma cerveja sem curtir um petisco. Sempre que eu estiver degustando as minhas artesanais, eu sempre faço o meu petisco. E essa calabresazinha, batatinha calabresa com essa cerveja, ficou 10, ficou show. Top demais. Tá aí, meus amigos. Estão esperando o quê? Faça sua cerveja. Só para lembrar que esse é um canal voltado para o cervejeiro amador e o cervejeiro iniciante.
e obrigado por assistir o canal Beer Diver.